15, 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui na casa do nosso Pai, mais uma vez. É bom falar que é o nosso Pai, que quando nós falamos estamos na casa do nosso Pai, nós podemos dizer que a casa é nossa, né? Somos herdeiros, né? Então assim, estamos em casa, podemos ficar à vontade. Só o Senhor falou que quando chegar aqui, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ou na minha casa, dizia o Senhor. Amém? É uma diferença, estamos na casa do Pai, mas o Senhor exige aqui reverência, exige aqui todo cuidado para que nós façamos um culto fiel a Ele, nós possamos fazer um culto com sabedoria, né? Que o Senhor possa receber o nosso culto. E nós sentimos. Quem aqui já sentiu a presença de Deus hoje? Amém? Foi muito bom, a escola bíblica foi maravilhosa, testemunhos maravilhosos que enchem os nossos corações de alegria, de sabermos que temos um Deus que ouve as orações, que temos um Deus que responde às orações, o Deus de promessa, o Deus que nós cremos. Então assim, foi bom demais a escola bíblica, é bom demais estar aqui, maravilhoso. Nós fizemos a leitura aqui, onde Paulo discorre, falando sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. A gente lendo essa palavra, lendo aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios, a gente começa a entender assim, eu pecador, né? Quando nós rendemos, nós somos pecadores, mas quando nós rendemos ao Senhor, nós começamos a ficar assim, alegre, porque nós estamos livres, não livres da presença do pecado, mas livres do domínio do pecado. Amém? Nós somos livres do domínio do pecado quando nós aceitamos e nos rendemos aos pés de Cristo. Somente na ressurreição, quando tivermos o nosso corpo glorificado e transformados por Cristo na sua vida, é que ficaremos definitivamente livres do pecado. Amém, irmãos? Eu acredito que você crê assim, quando Cristo voltar, a sua glória, que nos revestir, sim, aí nós estaremos livres do pecado, livres da presença do pecado. Mas hoje, infelizmente, nós temos que conviver com a presença do pecado à nossa frente. Tem um louvor que ele fala, até esses dias o pastor pregava e falava, que esse louvor fala assim, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as tristezas vêm, me chama, todo dia a iniquidade vem, me chama. Mas aí nós temos uma resposta para isso. Por quê? Mas eu só quero Deus, eu escolho ser amigo de Deus,
Eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Todo dia vem, todo dia o pecado está nessa porta batendo, todo dia. Mas aí eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Não, eu quero Deus. Eu fico com Deus. Por quê? Porque eu estou lendo aqui a palavra e fala que no dia lindo, a grande vitória, porque o último inimigo que Jesus vai destruir é isso aqui, ó, a morte. Amém? A morte da morte, essa miséria que nos trouxe tanta tristeza, essa coisa que nos faz chorar tanto, que já nos tirou tantos amigos, que já nos tirou tantas pessoas queridas, que nos tirou pessoas do nosso peito, presbítero, pessoas que nós amamos tanto, pessoas que estão lado a lado com a gente. Esse inimigo cruel, esse inimigo terrível chamado morte veio e nos tirou, simplesmente nos tirou. Não tem pena, não tem dó de chegar e tirar a pessoa que a gente mais ama, de tirar a pessoa que a gente mais gosta, de tirar a pessoa que todo dia nos cumprimenta, que todo dia nos dá afago, que todo dia nos dá amor, que todo dia fala a verdade para nós: eu te amo. Vem a morte, o inimigo terrível, que a Bíblia diz que é o último inimigo a ser derrotado. Nós temos tantos inimigos que serão derrotados. Nós temos tantos. Não podia ser a morte o primeiro a ser derrotado? Mas Paulo chegando em Coríntios, ele começou a pregar a ressurreição. Paulo falava da ressurreição. E lá, quando ele falou dessa derrota, desse inimigo malvado, dessa desgraça que assola o mundo, ele falou que será o último inimigo a ser derrotado. Será o último, irmãos. Mas graças a Deus, que um dia, a igreja do Senhor pode gritar, pode cantar, pode dizer: a morte da morte, a morte foi tragada, como o presbítero deu agorinha. Um dia nós podemos cantar isso, um dia nós podemos dizer isso. Hoje não, hoje ainda não. Nós pedimos a Deus que nos livre desse momento. Nós não queremos passar por ele, mas vamos passar. É um caminho que todo ser humano vai passar. Mas nós pedimos sempre ao Senhor, como nós ouvimos aqui nos testemunhos, que não deixe eu ir agora, não deixe minha mãe ir agora, não deixe meu pai ir agora, não deixe meus filhos irem agora. Segura mais um pouquinho, Senhor, enquanto estamos aqui. Esse inimigo cruel não tem pena, mas nós temos um Deus que cuida disso, que está no controle. Para os gregos, essa palavra, como Paulo pregava, a palavra ressurreição era um escândalo. Para o grego, essa palavra era um assunto assim, muito constrangedor. Eles não queriam saber disso. Ressurreição dos mortos. Quando falava que Cristo ressuscitou, até sim. Mas quando falava da ressurreição dos mortos, aceitação não. Porque eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam que os mortos ressuscitariam. Eles acreditavam era na imortalidade da alma. E aí não tinha para ninguém chegar lá e pregar que os mortos ressuscitariam um dia. Eles não aceitavam isso. Em Atenas, quando os filósofos e outros presentes no Areópago ou lá no tribunal ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, eles falaram para Paulo assim: olha, para com essa conversa, nós vamos ouvir a respeito disso em outra ocasião. De outros tempos você vem aqui para pregar para nós, para falar para nós dessa palavra aí da ressurreição. Nesse momento não. Esse é um momento que soa muito ruim nos nossos ouvidos. Essa coisa de ressurreição não está certo. A alma é imortal. Não dá para acreditar nisso. Assim eles criam. E Paulo ouvia, ficava ali ouvindo, esperando a hora. Nós ouvimos na lição sobre o poder do Evangelho. Ele estava ali esperando a hora que ele ia falar, esperando a hora certa dele começar a falar sobre como seria essa ressurreição. Por que eles ali, que diziam crer em Jesus ressurreto, não estavam acreditando
na ressurreição dos mortos, das pessoas. E aí Paulo olhava para eles, e lá tinham escolas, duas se destacavam. Os filósofos concordavam que a ideia da ressurreição corpórea era ridícula, era esdrúxula, era inaceitável pregar a ressurreição dos mortos. Aquela escola que muitos deles ali eram formados, eram doutores, eles não aceitavam isso. Agora chega Paulo e vai ali pregar. Paulo, sendo um grande sábio, uma pessoa muito sábia, e ele pregar para outros sábios, doutores da lei também, sobre a ressurreição, eles reuniram e falaram: não, essa doutrina não, pode pregar até outras coisas, mas a doutrina da ressurreição aqui não pode, não dá para acreditar nisso. E Paulo, ali escutando tudo aquilo, eles se pegavam na imortalidade da alma e rejeitavam a ressurreição do corpo, a ressurreição desse corpo mortal. Eles se pegavam muito na ressurreição da alma, na imortalidade, melhor, da alma, mas na ressurreição do corpo eles não acreditavam. Eles falavam que isso não tinha cabimento, que essa doutrina de Paulo, isso era inaceitável naquele lugar. Não tinha como, não tinha como pregar ali, era inaceitável, era ridículo aquilo. E aí Paulo e muitos da igreja, irmãos, quando eles começavam a pregar isso, a falar esse tipo de coisa, muitos da igreja estavam já acreditando. Olha só, Paulo, ele tinha muito cuidado, ele amava aquela igreja. Se Paulo deixa, como estava acontecendo ali, naquele momento, eles pregando a imortalidade da alma e colocando como ridícula, tentando explicar para a igreja, para aquele povo, como ridícula a ideia da ressurreição. Nesse momento, muitos cristãos, muitos crentes da igreja já estavam acreditando não em Paulo, deixando de acreditar na doutrina que Paulo pregava, a doutrina que fala do poder do Evangelho, e acreditando na doutrina lá dos fariseus, dos gregos, daquelas pessoas que falavam que a alma é imortal. E eles começaram a acreditar nessa coisa. E Paulo ali começou a ficar preocupado, né? Eles se orgulhavam do que eles ouviam daqueles povos sábios, né? Da sabedoria humana e mundana, que diziam não haver ressurreição. Não haver. Não tem esse negócio da pessoa morrer, depois esse corpo será ressuscitado. E eles acreditavam nisso, já tinham crentes acreditando nisso. E Paulo se preocupou com a igreja de Corinto. Paulo se preocupou ali. Paulo estava preocupado como ele transmitiria ali para aquele povo, para tanto aqueles que estavam saindo da igreja, acreditando nessa doutrina da imortalidade da alma, e como ele fazia para colocar na cabeça daquele povo, para que entrasse no coração daquele povo a ressurreição, que naquele momento ali era o que ele queria passar, ele tinha que passar para aquelas pessoas. E antes que toda a igreja deixasse a crença na ressurreição dos mortos, Paulo passou a ensinar-lhe com muito afinco e veemência sobre este assunto, de maneira didática e profunda. Paulo falou: não, eu vou ter que explicar para eles, eu vou ter que explicar agora, falando das Escrituras, porque senão nós vamos perder pessoas. Você já imaginou se surge alguém aqui e começa a trazer uma outra doutrina que não é a que nós cremos, e começa a espalhar doutrina aqui dentro? Paulo aqui vai ficar preocupado também, não vai, Paulo? Ficar preocupado, porque é incrível, irmãos, há pessoas que creem, há pessoas que dão ouvido. Olha, fulano está falando isso aqui, parece que é bíblico, e eu estou começando a acreditar nisso. E a igreja começa a preocupar, o ministério começa a preocupar, o pastor Paulo começa a preocupar com isso. E aí Paulo estava preocupado aqui com isso, que eles estavam pregando a imortalidade da alma, e tinha muitos crentes mesmo acreditando nisso. E Paulo começou a ser bem didático naquilo, para que ele passasse veracidade no que estava falando para aquelas pessoas, para eles não deixarem o Evangelho, para eles continuarem a crer na palavra de Deus, continuarem a
crer na ressurreição e outros que ainda não criam passassem a crer. Paulo tentava explicar detalhadamente e provar tudo a fundo. Ele explicava a prova da ressurreição. Ele explicava a prova da ressurreição. Ele explicava o tempo, quando foi a ressurreição, o valor que tem para nós da ressurreição. Ele explicava o valor da ressurreição e, por fim, o corpo da ressurreição. Tudo isso nós encontramos lá no capítulo 15, do versículo 1 ao 58 de 1 Coríntios. Se você procurar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vai estar falando tudo isso que Paulo passou para aquela igreja de Corinto. Ele explicava tudo isso, como diz hoje o ditado, tintim por tintim, para que eles acreditassem e entendessem como é a ressurreição. Paulo explicava nesses versículos que negar a ressurreição dos mortos, que eles negavam, eles não acreditavam, eles negavam, e Paulo começou a explicar para ele que negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo, o que é inegável. Eles acreditavam na ressurreição de Cristo, mas a ressurreição dos mortos não. E Paulo explicou para eles: por que você crê na ressurreição de Cristo e não crê na ressurreição dos mortos? A ressurreição de Cristo é inegável. Por que inegável? Por que inegável? Nós vemos aqui que é inegável porque tinha centenas de pessoas que já tinham visto Cristo ressuscitado. Paulo, quando pregava para eles a ressurreição de Cristo, não tinha como contrapor, porque alguns deles já tinham visto Cristo ressurreto. Não tinha como contrapor. Não, é verdade, a ressurreição de Cristo é verdade, porque eu vi ele ressuscitado. Aí Paulo falava: então por que não a ressurreição dos mortos? Se eu pregar a ressurreição dos mortos não existe, é negar a ressurreição de Cristo. Estou negando a ressurreição de Cristo, o que é inegável, porque centenas de pessoas viram pessoalmente o Senhor ressuscitado. E o apóstolo Paulo continuava a sua pregação dizendo que, se diante dos fatos de que os mortos não ressuscitam, Cristo não pode ter ressuscitado. E se assim fosse, a pregação dos apóstolos seria inútil e estes seriam falsos testemunhos. Nesse ponto da ressurreição, para eles eram sim falsos testemunhos, mas Paulo pregava todas as outras doutrinas, os apóstolos pregavam muito mais doutrina, e aí eles acreditavam nas outras doutrinas. E Paulo falou: se o que eu estou pregando aqui sobre a ressurreição é mentira, então tudo que nós temos falado é vão, e nós seremos falsos profetas, falsos apóstolos. E assim a fé de Coríntios é vã, assim a vossa fé é vã, assim o que vocês pregam aqui é vão. Aí a coisa começou a fechar, o cerco começou a fechar, porque se eles pregavam outras doutrinas, outras coisas, e Paulo falou para eles: se é pregar contra a ressurreição, se a ressurreição dos mortos não for verídica, a ressurreição de Cristo também não é, e a sua crença é vã. Paulo passa para a igreja de Corinto isso. E aí eles começaram a ficar preocupados: e aí, e agora? E ainda permanecem em seus pecados. Se a sua pregação é vã, se a vossa crença é vã, permanecem em seus pecados. E todos os cristãos que morreram estão eternamente perdidos e são os mais miseráveis de todos os homens. E ele dizia que todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles crentes que morreram em Cristo, estavam perdidos então. Estavam perdidos. E seriam o mais miserável de todos os homens. Não dava, estava difícil para eles agora descrerem da ressurreição. E aí Paulo continua pregando e dizendo que a seu tempo, todos ali, a seu tempo ressuscitariam. Por quê? Cristo, a primícia dos ressuscitados, a primícia dos que ressuscitaram, com o seu poder daria a ordem para todos ressuscitarem. Amém? Amém. Glória a Deus. Aquele que morreu e
ressuscitou, ele terá o poder de dar ordem para todos ressuscitar. Será dele esse poder. E aí, no seu tempo, ao seu tempo, ele dará essa ordem para que todos ressuscitem quando? Na sua vinda. Amém? Na sua vinda isso acontecerá. Ele, Paulo, continua falando sobre a destruição eterna dos ímpios. Paulo pregava e falava sobre a destruição dos ímpios, do pecado, de tudo aquilo que não presta. E ele fala com muita ousadia que o último inimigo a ser destruído, aniquilado, acabado é a morte. Amém? Um dos inimigos que nós falamos aqui, que tanto nos faz mal, um dos inimigos que tão de perto também nos rodeia, um dos inimigos que eu quero tanta distância desse inimigo chamado morte. É sério, eu não quero morrer agora. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui, ele vai falar isso, que não quer morrer. Tem pessoa que fala assim, já estou na hora de morrer mesmo. Quando pega qualquer doencinha, faz igual o presbítero falou aqui agora, né? Liga, me leva para o hospital, liga para o SAMU, vai para a UPA, para o pronto-socorro, vai para qualquer lugar, vai passar remédio, médico, para ficar bom, porque não quer morrer, não quer. Esse inimigo atrevido, ele vem às vezes e nos surpreende, leva pessoas que a gente gosta demais, nos surpreende. Mas Paulo, ele fala com muito poder, Paulo, ele fala com muita ousadia, que há de ser destruído, há de ser aniquilado a morte um dia. Amém? Amém. Esse inimigo há de sumir das nossas vidas, esse inimigo que vem reinando, irmãos, reinando de verdade, triunfando sobre a humanidade, continuamente, desde o tempo do pecado de Adão até o presente, desde quando Adão pecou, começou, esse inimigo suscitou e veio destruindo, veio aniquilando, veio acabando, veio aí, o pior que reina mesmo, o pior que ele vem reinando, ele vem comandando a morte. Nós vimos nos jornais, só esse ano, um ano e pouquinho, só de Covid, só o que mostram, já tem aproximadamente 522 mil vidas perdidas, só de Covid. Os jornais não mostram muito outro tipo de morte. Não interessa mostrar agora, o Ministério da Saúde não quer saber disso agora, porque tem que dar dados, porque é pandemia, é mundial. E aí para eles interessa mostrar esse tipo de morte, para que nós ficamos sabendo o balanço, se está maior, está bem, está diminuindo, está alto, está baixo. E aí é uma obrigação do Ministério da Saúde passar para os brasileiros. E aí a gente depara todo dia com os jornais, 500, 510, 520, 522, e vai subindo. E nisso a morte ainda cantando vitória. Porque está levando as pessoas, E isso não começou agora. Isso começou lá no Éden, quando Adão pecou. Quando começou foi lá. Adão pecou, pronto, já estabeleceu. Agora todo homem irá morrer, porque o pecado já está no mundo. E o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Infelizmente, o salário do pecado é a morte. Pecamos, como eu falava aqui no começo. A gente peca, a gente vive nesse mundo de pecado, mas nós deparamos com a palavra de Deus, onde fala, pode pecar, mas o salário vem. Você trabalha, no final do mês você quer seu salário, e aí assim está escrito para nós: vai pecar? Vou. Hoje eu quero pecar, peque, mas o salário do pecado é a morte. Às vezes a gente diz assim, mas a igreja não está correndo atrás daquela pessoa que pecou, não está pecando. A igreja só avisa. Você vai pecar? Olha, você pecou. Mas pode ter, irmão, é escrito. Os pecadores, todos, o salário vem, e o salário é a morte. Mas para a igreja do Senhor, nós teremos surpresas, e muitas, porque o Senhor nos protege. E aí continua dizendo que a desobediência de Adão resultou em sua própria morte e na morte de todos os seus descendentes.
mas Jesus venceu a morte na sua ressurreição e abolirá ela na sua consumação. Amém? Abolirá, acabar, não tem mais. Na sua consumação, o Senhor fará isso por nós. Pode acreditar que o Senhor fará isso por nós. Paulo continua explicando sobre a ressurreição e fazendo a analogia, recorrendo à natureza. Paulo ele fazia assim, comparações, uma ilustração sobre a semente. Uma semente que você pega, olha, você pega a semente, você coloca sempre quando vai plantar, a gente coloca lá no sol para murchar, para ficar bem ali, parece a nossa vista, desequilibrada, desidratada, aquela coisinha feia, está na hora de plantar. Está na hora de plantar. É pequeno, não mostra nenhuma beleza, aí a gente planta. Quando brota, quando nasce uma planta, vai crescendo, fica uma planta bonita, florida, dando flores, que as pessoas falam, que jardim bonito, mas que plantio bonito, né? Eu não sei se aqui todos já viram plantação de arroz, quando está mais ou menos desse tamanho assim, que a gente olha, som de vista, é lindo. Plantação de milho, como o pastor João deu exemplo aqui na lição, quando falava da colheita, essas coisas que a gente fica muito bonito, e quando planta, não, é aquela sementezinha feia, você plantou lá. Paulo falando disso, e a Bíblia nos fala, e olha só, quando nasce fica bonito, folhas bonitas, flores bonitas, sombra para muita gente, e aí a Bíblia nos fala que nós enterramos um corpo corruptível, feio, pecador, desidratado, cheio de fraqueza, tal qual a semente que a gente planta lá. Quando enterra é assim. Quando nós vamos ao cemitério enterrar nosso ente querido, é dessa forma que a gente vê. Uma coisa que parece que não dá muito valor mais, porque já foi, agora é enterrar e pronto. É assim que a gente vê. E Paulo faz essa analogia, ele faz essa comparação. Tal qual semente também, um novo corpo surgirá dali. Amém? Amém. Glória a Deus. Colocou ali, colocou. Mas Paulo continua dizendo, essa é a analogia que Paulo fazia para os coríntios, para os gregos, para que eles entendessem a ressurreição, que eles não estavam acreditando. E ele vai falando do novo corpo que surgirá dali, um corpo glorioso. Amém, igreja? Não mais aquele corpinho que você enterrou. Ali surge outro corpo quando Jesus chamar para sair dali. Não mais com as limitações de outrora, mas incorruptível e revestido de glória e poder. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Não é mais aquele corpo que nós enterramos, não é mais o nosso ente querido que nós levamos chorando, com tristeza, com o nosso coração partido. Não é mais isso. Agora ressuscita dali um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Vamos lá onde o presbítero leu em Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Eu vou ler os dois. Fala assim: porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Amém? Aquilo que nós fizemos um dia com tristeza, nós veremos resplandecer essa semente com alegria. E ele continua dizendo que, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: a morte foi tragada, não existe mais. Aleluia, Jesus, glórias a Deus por isso. O nosso ente querido ressuscitará dali, já no outro corpo, no outro patamar. Bendito seja o nome do Senhor. Para que possamos passamos a ter a propriedade de escutar a nossa existência celestial. Por isso que nós seremos transformados, por isso que o nosso corpo se revestirá da incorruptibilidade. Não mais esse pecado que todo dia bate a porta, não mais baterá. Não mais conviveremos com a presença dele. É claro que nós vamos pecar se quiser, mas ele está aí à porta, batendo todo dia. Nós vamos, se nós quisermos, temos opções. Mas aí nesse dia que o nosso corpo se revestir da incorruptibilidade, não mais está à nossa frente, somente a glória do Senhor, para que teremos as características do
segundo Adão, a origem celestial. Amém, irmãos? Para que nós tenhamos a característica do segundo Adão, Jesus Cristo, para que nós possamos ter a característica dele, aí sim será essa igreja, porque agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou, e que haveremos de ser. Olha só que maravilha, nós veremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amém, glória a Deus. Ele ainda não se manifestou, mas aí Paulo continua falando para os coríntios, e nós falamos para nós mesmos hoje. Ele ainda não se manifestou, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então por isso que nós falamos que a morte da morte, ela será muito em breve. Nós podemos cantar com isso e dizer: pronto, tragada foi a morte. É a morte da morte. Parece assim uma coisa meio fora de ótica, de visão, porque a morte da morte é assim, irmãos, a morte da morte. A morte hoje reina, a morte hoje está afetando todo mundo, mas aí chega um dia que ela há de morrer. Amém? Ela haverá de morrer, não vai ter mais ela, não terá mais morte. E aí Paulo continua falando que na gloriosa vinda de Cristo, num instante os corpos dos crentes, os corpos dos cristãos, os corpos da igreja, aí continua dizendo que os corpos dos crentes que estiverem vivos serão transformados. Ele fala aqui da ressurreição, mas aqueles que porventura estiverem vivos serão transformados. Não aguentarão ver esse esplendor de Cristo voltando e continuar nesse mesmo corpo corruptível, mas será transformados para a sua incorruptibilidade e a imortalidade. Amém. Aleluia, Senhor. Isso é o que Paulo pregava para eles, para que eles acreditassem. E aí ele continua dizendo: e os vivos serão transformados, e então acontecerá o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Dizem: tragada foi a morte e a vitória é completa. Amém? Nesse dia nós estaremos salvos para cantar o hino da vitória. E se Deus permitir essa morte, se Deus, como Deus há de permitir, que Ele falou, essa morte será morta. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Aleluia. Amém, Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos a palavra do Senhor nosso Deus, e com certeza após esta mensagem nós temos promessas. Eu quero convidar você para a gente louvar a Deus com o número do hino de número 13. Deus dá-nos promessas. Finalmente o pastor Paulo estará conduzindo a oração e finalizando com a bênção apostólica. Amém? Graças a Deus. Lá Deus